Com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, aos nossos irmãos que estão em casa também. Cumprimento a cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus. Convido para que nós aqui, aqueles que aqui estamos, vamos ficar em pé, fazer mais uma oração. Graças a Deus, estamos retomando os trabalhos no templo. Hoje de manhã tivemos a nossa escola bíblica dominical e foi muito bom. Reforço aqui o convite para todos os irmãos, tá? Os irmãos estão lá naquele grupo, se inscreve para a gente controlar o número de alunos e vamos participar. Vamos orar e agradecer a Deus por chegar aqui. Fecha os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus, bendito e maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa e na tua presença. Muito obrigado, meu Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, porque o alimento está sobre a nossa mesa, o Senhor tem provido tudo o que nós precisamos. Aqui estamos, ó Deus querido, com as mãos levantadas para te render louvor. Muito obrigado por cada livramento que o Senhor tem dado aos teus filhos. Nos reunimos aqui, ó Deus querido, e também, meu Senhor, nesta sala virtual, para bendizer o teu nome. E eu te peço, meu Senhor, inclina os teus ouvidos. Recebe, meu Deus, benditos louvores que forem entoados para a glória do teu nome. Recebe também a oração que subir deste lugar. E que todos, meu Senhor Deus, possam ser instruídos pela tua palavra. Meu Deus querido, nós te suplicamos que a tua presença venha aquecer os nossos corações, venha despertar aqueles, meu Senhor Deus, que estão no estágio de dormência. Meu Pai querido, age, meu Senhor Deus, traz a cada um dos teus filhos aqui pelo teu Espírito, meu Senhor. Nós oramos a ti, ó Deus querido, nesta noite e te agradecemos desde já, no sublime nome de Jesus. Amém. Amém. Tomai assento, irmãos. Glórias a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus com um louvor da nossa harpa cristã. E agora que a irmã Kátia não está lá na casa dela, venha louvar ao Senhor aqui, irmã Kátia, com louvor da harpa cristã. Graças a Deus. Irmã Cacá, escolha um ali, a cor da tua preferência, e vamos louvar a Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Em casa dá menos vergonha. Mas vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom, Ele é digno de louvor, de honra, de glória. E eu louvo a Deus porque depois de 4 meses nós estamos aqui na casa do Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino de número 186 da nossa harpa. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador.
Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvor este que a irmã Cátia e o irmão Gilberto louvaram ao Senhor. E eu vou dizer que ficou bonito aí, viu, irmão Gilberto? Você aí nesse violão, ficou muito bom. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, como o nosso tempo é bastante reduzido, eu gostaria já de nós fazermos uma leitura bíblica. Josué no capítulo 10, vamos nos colocar em pé mais uma vez, os irmãos que estão aqui no templo. Vamos fazer a leitura deste texto bíblico. Josué no capítulo 10, vamos ler pouquíssimos versículos, o 12 até o 15. Josué 10, dos versículos 12 até o versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão aí usando as máscaras e os meus olhos já, esses óculos já não estão me ajudando muito, mas tem dois irmãos aqui à minha direita, a irmã, eu não sei se vocês são daqui, os irmãos são daqui, não são, né? Como que é o nome da senhora, irmã? Eunice. Congrega onde, irmã Eunice? Aqui no bairro? Que bênção. Deus abençoe. É Solange, né? Eunice, desculpa, Eunice. Deus abençoe. E aí, vocês não tinham vindo aqui ainda, né, irmã Eunice? Está junto com o irmão, marido, como é o nome? Presbítero Flávio. Isso, Deus abençoe, irmão Flávio. Que bom, é um prazer conhecê-los aqui. Então, é um casal de obreiros, posso dizer. Irmão Flávio, que é presbítero, e a irmã Eunice. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão lá em casa, vamos cumprimentar esses irmãos com bem-vindo, vamos dizer? São bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Flávio. Deus abençoe, irmã Eunice. A casa aqui, ó, costuma encher. Mas, por causa da situação, estamos aqui com acesso restrito. Mas quero dizer aos irmãos que estão lá em casa, aí na tua casa, ainda tem lugar aqui, tem lugar sobrando. Sai da tua casa e venha louvar ao Senhor e adorar ao Senhor aqui. Josué 10, achou aí, irmãos? Eu vou dar início à leitura e os irmãos lêem o versículo 13 até o 15, nós vamos alternando. Diz assim, a epígrafe diz, o sol
e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu gostaria que nós repetíssemos o versículo de número 15, tá? Vamos dizer, 1, 2, 3. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém. Enfatizando esse texto, eu quero reforçar o convite para os irmãos que estão em casa. Aqui é o arraial da igreja, irmãos. Aqui é o lugar onde nós nos ajuntamos para louvar ao Senhor, para orar, para nos confraternizar. O povo foi para a batalha aqui, mas quando terminou a batalha, eles voltaram ao seu arraial. Então, reforço aqui o convite. O nosso lugar de nos reunirmos para adorar a Deus é aqui no templo. Temos tomado todas as medidas de segurança. Você pode vir e adorar ao Senhor sem medo, tá? E o texto, o versículo 14, diz que não houve dia semelhante, que nós não vamos falar sobre isso, só quero com esse texto enfatizar o convite e a necessidade que nós temos de estar aqui. Agora a dificuldade ou a luta é outra, né? Para que os irmãos saiam do comodismo e venham aqui assistir o culto em casa. É bom, né, irmão? É gostoso, mas aqui é melhor ainda. Nós estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor. Meus queridos, nós vamos fazer uma oração intercessória. Eu gostaria que o irmão Eliel apresentasse a Deus ou nos conduzisse nesta oração. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que oraram, intercederam, se lembraram de orar pela minha tia Neide. Ela passou por uma cirurgia na coluna e a cirurgia teve sucesso, ela está em recuperação, vai ficar uns 2 meses ainda de molho, mas a cirurgia foi delicada, mas Deus deu vitória. Então nós estamos bastante felizes, muito alegres com isso. E eu quero então a minha oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus tem cuidado de nós, irmão. Deus tem abençoado a igreja. Quem está aí sempre conversando um com o outro, está vendo que Deus proveu o necessário, não deixou faltar nada, visitou crente, curou crente, passou de mão dada aí pelo vale da sombra da morte, né, irmã Roseli? Deus deu vitória. Então nós estamos aqui para adorar a Jesus pela vitória que Ele nos tem dado. Então a minha oração é de agradecimento ao Senhor. Dos irmãos que estão aqui, alguém tem algum pedido específico para nós apresentarmos, irmã Roseli? Salmira, verdade. Bem lembrado. O irmão Irineu, inclusive, congregou aqui, foi diácono aqui, e nós vamos orar pelo irmão Irineu e pela irmã Salmira. Então, não vamos nos esquecer, irmão Irineu, tá bom? Irineu. Mais algum pedido? E agora? Felipe, me ajuda aí. Ele precisa abrir o som e pedir oração. Qual é o pedido de oração? Quem foi que pediu? Irmão Ricardo? Amém, pastor? Pode falar, irmão Ricardo. Presbítero, irmão Ricardo. Pelas minhas costas, pastor. Está com dificuldade lá. Então nós vamos orar. Pelas minhas costas, pastor. Não ouvi, irmão. Repete. Pelas minhas costas. Ah, o irmão Ricardo também tem um problema sério aí na coluna. Nós vamos continuar orando por ele. Assim como os nossos irmãos. O irmão Fidelis carece muito das nossas orações. Ele ainda luta, é uma luta, né? E nós vamos orar para que Deus
dê a vitória a ele completa. Evangelista irmão Eliel orando. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar também pelo avô do nosso irmão Adriano, que está hospitalizado, amém? Trouxe também uma relação de nomes aqui, de uma família lá da Zona Sul. Irmã Tereza, Davi, Raquel, Regina, todos estão acometidos aí pelo Covid-19. Vamos orar por essa família e por todos os nomes que foram mencionados aqui nesta noite. Crendo que o Senhor é poderoso. Você crê no milagre do Senhor? Porque eu creio num Deus que ainda faz milagre. E esse Deus está aqui nesta noite. Soberano e eterno Deus, Pai nosso que estais nos céus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Engrandecemos o teu santo e bendito nome. Pela grande bênção, ó Pai, de estar na tua casa, louvando, engrandecendo o teu santo e bendito nome, Senhor. E agora, Senhor, nós oramos não por nós mesmos, ó Pai, mas oramos, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão, ó Pai, necessitados, carentes, ó Deus, da tua mão curadora, restauradora, ó Pai. O Senhor tem o poder de alcançar as vidas, ó Deus, que foram mencionadas aqui nesta noite. Senhor, eu me recordo do irmão Irineu, ó Pai, o nosso irmão Ricardo, ó Deus, cura ele desta coluna, desta dor, ó Pai. Ó Deus, visita neste momento a irmã Tereza, que está, ó Pai, entubada neste hospital. Visita, Senhor, esta família, a cada um, Senhor, que carece, precisa, ó Deus, da tua mão restauradora e curadora. Ó Deus, o Senhor não mudou, continua sendo o mesmo e pode operar um grande milagre nas vidas, Senhor, que foram mencionadas aqui nesta noite. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu milagre e nós pedimos, ó Deus, suplicamos a tua intervenção sobre a vida de cada um dos irmãos. Ó Pai, abençoa o nosso país, visita, Senhor, os órgãos governamentais, visita, Senhor, os hospitais. Ó Deus, visita a cada um, os profissionais de saúde. Ó Deus, visitem a todos, ó Pai, neste momento de tensão que estamos vivendo, neste momento de crise, mas o Senhor pode operar um grande milagre neste país, ó Pai. Nós cremos no teu poder, nós cremos, ó Pai, na tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nos alcança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Tomai assento, meus irmãos. Meus queridos, eu não estou vendo a tela está aqui à minha esquerda. Eu gostaria de saber se a irmã Sheila está na sala e se ela pode louvar ao Senhor. O Felipe me ajuda aí. Eu não consigo enxergar não, irmão. Estou vendo um monte de quadradinho pequeno ali. Ela não está? Então tá bom. Irmã Cacá, tem mais um louvor? Precisamos recolher os dízimos e as ofertas. Venha louvar ao Senhor. Chama ajuda. Tem a Kelly, tem a Rebeca, tem o Gilberto, tem a Kelly, tem a Rebeca, tem o Gilberto. Olha quanta gente você pode pedir ajuda, né? O irmão Denilson está aqui. Como é que a Sheila ia ser difícil, né? Só te vi agora aí, irmão Denilson. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão, está cheio de gente aqui para a irmã Cacá louvar o Senhor, então ela resolveu chamar só a Kelly mesmo, tá? Glória a Jesus. Um dos diáconos, por favor, nos auxilie, nós vamos já participar com o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Aleluia. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dizer nesta noite que a Ele a glória. A irmã Kátia foi convidada para louvar, mas eu já sabia que ela ia me chamar. Porque a gente sabe quando o Senhor, Ele começa a tocar os nossos corações. Vamos dizer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, aleluia. A ele a glória. Visita, Senhor, nesta noite o teu povo. A ele a glória. Fica cada lar aqui representado, Senhor, com vitória, Jesus. Para sempre. Amém. Eu creio em ti, Jesus. A ele a glória. A ele a santo, santo, santo é o Senhor. Deus de poder. A ele abençoa o teu povo, Senhor. Dando saúde, Jesus. Saúde espiritual. Saúde emocional, Senhor. Jesus, visita. E nos dá vitória, Senhor. Nos dá vitória, Jesus. Nós cremos em ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus de poder. Deus de poder. Deus abençoe, irmã Kátia. Deus abençoe minha esposa, irmã Kelly. Que o Senhor Deus possa estar aqui juntos, orando ao Senhor. Mais pessoas aqui congregados para bendizer a Jesus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Os nossos precisam ter aí a duração de 1 hora. Então, nós precisamos atender aí as exigências das autoridades competentes. Então, nós já vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, mais uma vez, por gentileza, fique em pé. Nós vamos orar para ouvirmos a palavra de Deus. Mais uma vez, reforçando, presbítero, nosso irmão, se fosse em tempos normais, nós o convidaríamos para estar aqui, tá? Mas vocês são muito bem-vindos ao nosso meio. Eu espero que vocês voltem mais vezes, tá? Meus irmãos, então, mais uma vez, só reforçando, domingo que vem vamos falar sobre a lição de número 5, os jovens, o tema da revista dos jovens é Os Anjos no Juízo de Deus, e nós aqui na sala dos casados, é a lição de número 5, vai falar
usando a figura de Davi. O tema escolhido foi enfrentando tema motivador. Venha para a escola bíblica dominical, tem lugar para você. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus bendito e maravilhoso, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, meu Senhor, por receberes o louvor, por receberes a adoração. Meu Deus, eu quero te pedir, ó Senhor, que o Senhor venha a falar conosco mais uma vez através da tua palavra. Usa o teu servo, pastor Marcos, na ministração da mesma, que a tua palavra, meu Senhor, seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Unge o teu filho, usa-o poderosamente como tens usado. Que a tua palavra, meu Senhor Deus, venha de encontro com a necessidade de cada um dos teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem gravada através das redes sociais. Meu Deus querido, usa-o poderosamente como uma espada cortante, ó Deus, que cada um dos teus filhos possa ser atingido pela palavra do Senhor. Meu Deus, usa-o poderosamente. Nós oramos, ó Deus querido, por ele, e ávidos por ouvir a tua voz, meu Senhor, te pedimos, fala conosco, fala com a tua igreja, meu Senhor, nós oramos e te agradecemos, ó Pai querido, desde já, no nome bendito de Jesus, o teu Filho amado que vive para sempre. Amém. Com a igreja do Senhor, ministrando a palavra, pastor Marcos Dias de Oliveira. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. É muito bom poder estar com vocês, cultuando a Deus nesta noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes. Aos irmãos que estão ali em casa, Deus abençoe a todos, Deus recompense a todos. Que a presença de Deus também esteja com vocês. Estamos com muita saudade dos nossos irmãos, muitas saudades, mas nós vamos servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Jamais podemos deixar, irmãos, que a alegria do Senhor se esvaia da nossa alma, dos nossos corações. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa alegria do Senhor. Não são as coisas externas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Presbítero, irmão Flávio, muito bem-vindo. Com a senhora, sua esposa, irmã Eunice, são muito bem-vindos a esta casa de oração. Os irmãos congregavam onde? Campo de Vila Industrial. O pastor João de Oliveira é amigo nosso. Ah, que maravilha. Aham. Que maravilha. Que maravilha. Eu espero que vocês já tenham achado. Eu espero. Mas nós ficamos debaixo da orientação do Senhor, né? Nós somos chamados para ganhar almas. O irmão é presbítero da igreja, né? Então nós, sempre que alguém, um irmão, uma irmã, família, vem congregar conosco e diz que está procurando um santuário para congregar, nós fazemos isso, né? Pedimos que os irmãos orem, busquem a Deus, mas eu me candidato a ser o pastor de vocês, eu me candidato, né, irmão Gilberto? A gente está aqui para servir ao Senhor. Mais uma vez, vamos recepcionar os irmãos com bem-vindo? Mais uma vez, são bem-vindos. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, de forma sucinta eu quero ministrar a palavra do Senhor, de forma sucinta, porém não deixando de falar aquilo que o Espírito Santo comunicou ao meu coração durante esta semana, neste texto sagrado. Era para o irmão Adriano estar aqui ministrando a palavra, mas ele teve um contratempo na casa dele, ligou de última hora,
e como obreiros do Senhor, nós precisamos sempre estar prontos, né? Isso. Então, convido os irmãos para lermos o versículo 14 de Juízes, capítulo 6. Vamos ler juntos o verso 14, no 3, tá bom? 3. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém, irmãos? Vamos repetir a expressão. Então o Senhor olhou para ele. Agora, então o Senhor olhou para ele. Amém. Tomem assento, queridos. Como Deus olha os seus filhos. Irmãos, Israel havia se apostatado da fé. Israel havia se distanciado de Deus. Isso está aí no versículo 1 do texto, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Deus permitiu que os midianitas, os amalequitas e outros povos oprimissem a Israel durante 7 anos. Versículo 3 também diz a respeito disso. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Então veja, irmão, qual era a intenção do Senhor? Punir a Israel? Não, a intenção do Senhor, fazendo com que os povos viessem sobre Israel, a intenção do Senhor não era puni-los, não. A intenção do Senhor era discipliná-los. A intenção do Senhor era corrigi-los. E para quê? Para que eles se voltassem para Deus, se voltassem para o Senhor novamente, né? Voltassem a adorar o Senhor, voltassem a adorar a Deus, porque nessa época em Israel prevalecia um sincretismo religioso. Pastor, o que é um sincretismo? O que é o sincretismo religioso? É uma mistura, quando as pessoas começam a misturar coisas dentro da religião. Isso se chama sincretismo religioso. Imagina os irmãos que naquela época eles diziam que adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo adoravam a um ídolo de escultura chamado Baal e a outro ídolo de escultura chamado Azerá. Então eles começaram a misturar, fazer uma mistura. Isso se chama sincretismo religioso. É coisa que nós não vemos na nossa época, né? Nós não vemos esse tipo de coisa na nossa época, sincretismo religioso. Mas na nossa época a gente não vê, né? A gente não vê sal grosso, a gente não vê lenço ungido, a gente não vê meio ungido. Não, a gente não vê esse tipo de coisa. Nós não vemos. Naquela época, o povo começou a misturar as coisas. Diziam que buscavam a Deus, mas ao mesmo tempo tinham nas suas casas ídolos de escultura. Então havia uma mistura na religião, misturavam com adoração de imagens, né? Cultuavam, diziam que cultuavam a Deus, mas ao mesmo tempo eles cultuavam a essas imagens de escultura. Então, o que é que o Senhor fez? O Senhor levantou os inimigos que estavam ao redor deles. Irmãos, quando o povo de Deus se afasta dele, Deus ele permite situações para corrigir. Isso não é nada, isso não é novo, gente. Não. Se o povo se afasta do Senhor e começa a misturar coisas, Deus pode sim corrigir. Deus pode corrigir. Porque a intenção do Senhor é trazer o povo de volta para Ele, né? Para os pais que estão aqui, quando os nossos filhos cometem alguma travessura, o nosso desejo não é punir, irmão. Não, o nosso desejo é corrigir, para que não faça mais, para que se aproxime das nossas instruções. Deus não tem, irmão, prazer nenhum em punir ninguém. Deus não tem.
irmãos que estão em casa, Deus não tem prazer em punir ninguém, não tem. Mas Deus, ele disciplina, Deus, ele orienta, Deus, ele instrui, né? Deus permite, muitas vezes, situações para corrigir, para trazer de volta. E o que é isso? Isso é a graça de Deus agindo. É a graça do Senhor agindo. Né? Isso é a misericórdia, é o amor de Deus, é a bondade do Senhor agindo. Né? E é essa opressão midianita, roubando a colheita de Israel, como diz o texto, roubando a colheita de Israel, roubando as ovelhas, quer dizer, o gado, né? Empobrecendo Israel, tudo sob a permissão de Deus, funcionou. Funcionou ou não? Essa correção de Deus funcionou ou não? Funcionou. Por que funcionou? A Bíblia diz, aí no verso de número 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Olha como funcionou a correção. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Era o que Deus queria, que eles voltassem a adorá-lo. Era o que o Senhor queria, que eles voltassem a clamar, voltassem a servi-lo. Era o que Deus queria, né? Clamando eles ao Senhor. Deus os visitou e falou com ele. Acompanhe aí no versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios. O que Deus está fazendo? Lembrando esse povo do que ele fizera. Fui eu que fiz, o Senhor está dizendo. Né? Vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, expeli esses inimigos de diante de vocês e vos dei essa terra. Né? E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. É uma reclamação de Deus aqui. Então o Senhor está dizendo para eles, levantei estes inimigos, porque as orientações que eu dei a vocês, vocês teimaram em não seguir, teimaram em não obedecer, mas a Bíblia diz que clamando eles ao Senhor, o Senhor os visitou, voltou a falar com ele. E é assim, irmãos, é assim. Quando nós clamamos verdadeiramente ao Senhor, o Senhor, ele se volta para nós. Está escrito no texto, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. É prazer de Deus. Né? Então, quando há uma correção da parte de Deus, esta correção, ela visa nos trazer de volta, nos aproximar de Deus. Porque cá entre nós, irmão, muitos têm, e o crente brasileiro é muito disso, né? É dado ao comodismo. Quando as coisas estão indo muito bem, muitos se acomodam, esquecem de Deus, desaparecem, né? Aí o Senhor, ele tem as suas formas de trazer de volta, trazer aos pés dele. Olha, abra sua Bíblia aí, no texto do Salmo 119, versos 68 e 71. Salmo 119, versos 68 e 71. Os irmãos aí de casa. Olha aqui, olha o que o salmista disse, irmão. Eu me lembrei desse texto deste salmo, quando eu estava lendo esse texto sagrado aqui. Salmo 119, versos 68 e 71. Olha o que o salmista diz. Presta atenção, leia aí. O salmista disse assim, antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, houve uma reprimenda de Deus. Né? 119, versos 68 e 71. Antes de ser afligido, andava errado. Quer dizer, olha que texto interessante, irmão Silas. E o salmista, ele reconhece isso. Ele reconhece isso. Antes de ser afligido, eu estava andando errado. Mas agora, quer dizer, depois que ele foi afligido, guardo a tua palavra. E o versículo 71 diz assim, aí é o reconhecimento dele. Ele diz assim, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus
estatutos. Olha só, sabe o que o salmista está falando? Foi bom o Senhor me afligir. Eu não vejo crente orar desse jeito. Senhor, muito obrigado pela aflição, porque eu aprendi, né? Ninguém ora assim, acho que nem eu oro. Mas o salmista ele está dizendo aqui, foi bom para mim ser afligido, porque antes de ser afligido eu andava errado. Mas agora eu guardo os teus estatutos. Ou seja, irmãos, a correção divina é pedagógica. Diga assim, a correção divina é pedagógica. E eu fico muito aliviado e de certa forma até confortado, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que Ele... Glória a Deus, o Senhor corrige aquele que Ele ama. Né? Se algumas vezes nós saímos do caminho e o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama, Ele nos quer perto dEle, assim como Ele queria o povo de Israel perto dEle novamente. Porque Israel foi chamado por Deus para ser um reino sacerdotal, propriedade peculiar de Deus, propriedade única no meio das nações, e até hoje a promessa do Senhor não mudou, não mudou, a promessa de Deus não mudou. Né? Eu me lembrei, irmãos, que o espinho na carne melhorava Paulo. O espinho na carne melhorava Paulo. Imagine, né? Mas incomodava, porque espinho na carne incomoda. Mas o espinho que Paulo cita que ele tinha na carne, melhorava ele. Melhorava. Mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Está me incomodando. Tira esse espinho da minha carne, está me incomodando. O Senhor não tirou o espinho, mas o Senhor deu graça. Porque o Senhor disse assim, olha, a minha graça te basta. Tem uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. O Senhor está dizendo para nós, para você, a minha graça te basta. Se há espinho, há graça. Diga assim, se há espinho, também há graça. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Então, o espinho na carne melhorava Paulo, fazia com que a graça de Deus se aperfeiçoasse nele. Pois bem, meus irmãos, quando o povo de Israel se volta para ele e clama, o Senhor se volta para o povo. Né? E isso está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. O que é que está escrito lá? Quem lembra? Que maravilha. Tem gente que frequenta a escola dominical aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória ao nome do Senhor. Se o meu povo, olha como é que Deus nos trata, irmão, Deus nos trata de meu povo. Há um povo na terra orando, há um povo na terra que não se esqueceu de estar na presença de Deus orando, sem pandemia ou com pandemia. Existe um povo na terra, irmão. Existe um povo na terra que é o povo do Senhor, que com pandemia ou sem pandemia, estava orando e está orando. Estava jejuando e está jejuando. Estava consagrando a vida e continua consagrando a vida. Estava buscando a Deus e continua buscando a Deus. Esse povo se chama o povo do Senhor. Quantos fazem parte desse povo? Glória a Deus. Você de casa também, nós fazemos parte desse povo. Glória ao nome do Senhor e nós precisamos nos aproximar dele. Né? Mas, irmão, quando o povo está nessa situação, empobrecido, roubado, morando em covas, diz que o povo cavou covas, abriu cavernas para morar em cavernas. E tudo era consequência do quê? De não darem ouvidos à voz do Senhor, fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Mas quando eles se voltam para Deus, o Senhor se volta para eles. Isso é graça de Deus, irmão. Isso é graça maravilhosa. É como João disse, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, hoje Ele é o nosso advogado. Um dia será juiz, e as posições são diferentes. A posição de um advogado é defender, a posição do juiz é bater o martelo.
e muitas vezes condenar, né? Mas veja, irmãos, nesse inteirinho, quando Israel está clamando ao Senhor, eu imagino, irmãos, que o Senhor, ele olha do céu e vê um moço, pastor Silas. O Senhor olha do céu e vê um moço. Me lembrei do Salmo 101, verso 6, a Bíblia diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Né? Então, eu imagino que o Senhor tenha olhado dos céus, e olhando dos céus, o Senhor, ele vê um moço, e um moço que está lutando para superar duas crises. Primeiro, uma crise externa. Uma crise externa, o ataque midianita às colheitas. O Gideão, ele está lutando com esta crise externa. A Bíblia diz que ele está malhando o trigo no lagar. Então ele está aí lutando com uma crise externa, mas também ele está lutando com uma crise interna, uma crise consigo mesmo. Né? O texto mostra aqui claramente qual é o estado da alma de Gideão. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia o verso 13. Verso 13, Gideão está conversando com o anjo do Senhor, né? A Bíblia diz no verso 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, da tribo de Manassés. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas a crise externa. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, e aqui não é qualquer anjo, pastor Silas, é o anjo do Senhor, é a presença teofânica de Deus. O anjo aparece, o anjo do Senhor, e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Há uma tradução deste texto que diz que o anjo do Senhor disse assim, o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Guerreiro, homem guerreiro, guerreiro corajoso. Né? Mas o Gideão, tendo essa crise interna consigo mesmo, olha a resposta que ele diz. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Né? É a pergunta que muitos têm feito nesses dias. Né? Se o Senhor é conosco, por que muitos crentes têm morrido? Né? Nós muitas vezes nos esquecemos da soberania de Deus. Mas o texto ele mostra claramente, irmão, qual é o estado de alma de Gideão. Primeiro, verso 13 mostra que Gideão não consegue enxergar o porquê daquela situação vergonhosa que o seu povo está passando. Mas a resposta, eu disse para os irmãos, que está no versículo 1. O anjo poderia ter dito para Gideão, Gideão, a resposta para essa pergunta que você está fazendo, porque todo esse mal nos sobreveio, é porque o povo deixou de servir ao Senhor. Mas o anjo não disse isso. Veja que lição tremenda, irmãos. O anjo não jogou em rosto, irmão Eliel. Não. Porque a missão do anjo do Senhor era outra. Nós vamos falar sobre ela aqui. Mas veja o conflito que esse moço está sentindo. São conflitos, irmãos, que muitas vezes nós passamos. Não é? Alguém já me procurou e disse, pastor, eu sou crente, por que eu estou passando isso? Aí nós temos que explicar. Né? Gideão, ele não conseguia enxergar o porquê daquela situação vergonhosa sobre o seu povo. Né? Mas a resposta é clara. Só que ele não conseguia discernir. Então ele está tendo uma crise de discernimento. A segunda crise que Gideão está atravessando, né, é uma crise de crença religiosa. Aí no versículo 13 está dito também. Né? Se o Senhor é conosco, por que todo o mal, por que todo este mal, tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas ou dos seus milagres? Ou seja, ele está passando por uma crise interna de crença. Ele está em dúvidas, há dúvidas na alma de Gideão. Não é? Outra crise que se abateu sobre a alma de Gideão, ele sente uma crise de solidão, porque no texto aí, no versículo 13 também, ele diz para o anjo assim, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos
desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão está se sentindo desamparado por Deus. Ele diz, porém o Senhor nos desamparou. Então Gideão está passando por uma crise interna de solidão. Ele se sente sozinho, né? A outra crise que afeta a alma aí do Gideão está no versículo 15. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre, Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Ele está passando por uma crise de autoestima. A sua autoestima está grandemente afetada. Veja que ele diz, meu milheiro é o mais pobre, e eu o menor na casa de meu pai. Mas quando ele vai derrubar os altares de Baal, ele leva 10 servos. Então parece que a família não era tão pobre assim para ter 10 servos, senhores pastores. Né? Mas é uma crise interna. É uma crise interna, é uma crise na alma. Né? Ele olha para si, olha como ele se enxerga. O meu milheiro é o menor, e eu sou o mais pobre, e eu o menor na casa de meu pai. Né? Mas, irmãos, com tudo isso, o Gideão ele está lutando para superar. Tem uma palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Deus conhece as tuas lutas. Deus conhece as nossas lutas. E Deus não está alheio às nossas lutas. Jamais. Deus conhece as nossas lutas, né? O Gideão, ele não está ocioso. A Bíblia diz que ele está malhando trigo no lagar onde se amassava uvas. Até porque, irmão, se uvas simboliza alegria, não havia alegria naquele tempo. A alegria havia se distanciado, a alegria havia ido embora. E Gideão está pensativo, porque a palavra carvalho na Bíblia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, dos Abiesitas, que pertencia a Joás, que era o pai de Gideão. Carvalho na Bíblia é símbolo do pensamento. Então eu imagino que Gideão estivesse bem pensativo, pensando, por que toda essa situação? E veja, irmão, o que alegra minha alma é que Deus nos conhece, né? Deus conhece, e Deus conhece Gideão. Deus sabe exatamente como Gideão está. Deus sabe o que ele está sentindo, e Deus sabe onde encontrar Gideão. Né? Então, palavra do Senhor para você nessa noite. Deus conhece você. Deus conhece você. Deus nos conhece. Né? Outra coisa, Deus conhece e sabe o que eu tenho sentido e o que você tem sentido. Outra coisa, Deus sabe onde nos encontrar. Muitas vezes nós dizemos assim, fique no seu lugar. E é verdade, irmão, nós precisamos ficar no nosso lugar, ou seja, dentro da vontade do Senhor, porque é ali que Deus nos encontra. Deus nos encontra, Deus sabe onde nos encontrar. Deus sabe também que tipo de luta muitas vezes nós passamos e que nós temos lutado para superar. Deus sabe. Aqui Gideão está lutando, irmão, para superar a luta externa, a crise externa, e lutando para superar as suas crises internas, que vale dizer aqui, que muitas vezes são maiores que as nossas crises externas. Sabe? Quando a pessoa deita e não consegue, quando a pessoa passa o dia pensando. Às vezes as crises que se abatem na nossa vida internamente são muito piores do que as crises externas. Mas não importa, o Espírito de Deus está aqui e nos trouxe aqui, e a você que está em casa ouvindo esta palavra, Deus conhece as crises que nós passamos, sejam elas externas ou internas. Pois bem, irmãos, olha o que a Bíblia diz, versículo 11, então o anjo do Senhor veio. Essa palavra alegrou meu coração, Kelly, porque o Senhor, Ele me mostrou que Deus vem ao nosso encontro. Glória a Deus. E é nos momentos de crise que Deus se manifesta, que Deus vem ao nosso encontro. Então, irmão, olha, não fique assustado. Não fique assustado com que porventura você esteja passando, porque pela palavra do Senhor eu vos digo, Deus vem ao nosso encontro. Gideão está ali lutando. E quem sabe Gideão está pensando, como é que eu vou fazer com isso? Mas ele está ali, ele não está ocioso, ele não se entregou. Ele não se entregou, ele está ali, malhando trigo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio.
e se assentou e ficou observando Gideão. Glória a Deus, Deus está nos observando, Deus está observando a igreja neste momento, Deus está te observando em casa, irmão, Deus está observando você, Deus está nos observando. Deus não está alheio, Deus vem ao nosso encontro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio. Eu me lembrei que Jesus foi ao encontro dos discípulos em alto mar. Lembram-se dessa passagem? É linda. Os irmãos estão em alto mar, noite fechada, escuridão, e eles estão ali lutando, o vento é contrário, as águas, o mar encapelado, e passaram a noite toda, mas a quarta vigília da noite, bem de manhã, a Bíblia diz que Jesus apareceu, Jesus foi ao encontro deles, e não os deixou sozinhos. E eu destaco aqui para nós encerrarmos o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele. Repita essa expressão novamente. Diga, então o Senhor olhou para ele. Como Deus olha os seus filhos. Verso 12. Deus nos olha com um olhar motivador, irmão. Deus nos olha sempre com um olhar motivador. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus nos olha com um olhar motivador, né? Deus nos olha sempre com uma boa expectativa. Olha só, né? Gideão, ele está pensando consigo que ele é pequeno, o seu milheiro é menor, ele é o mais pobre, mas o Senhor olha diferente para ele. Deus olha com um olhar motivador e diz: o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. A palavra de Deus para nós nessa noite, irmão. O Senhor é com você, o Senhor é conosco, o Senhor é com a nossa família, o Senhor é com vocês aí em casa, o Senhor é conosco, o Senhor não nos abandonou, irmão, o Senhor não se esqueceu de nós. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. O Senhor é contigo, guerreiro, guerreira, o Senhor é conosco. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor continua a guerrear as nossas batalhas. O Senhor continua a guerrear as nossas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, Deus nos olha com um olhar motivador. Diga isso para quem está perto aí de você, 1,5 metro. Diga assim: Deus te olha com um olhar motivador. Deus nos olha com um olhar motivador, irmão. Não, Deus nunca irá te desmotivar, não, glória a Deus, né? Pessoas às vezes nos desmotivam, mas Deus jamais, né? Muitas vezes pessoas nos desmotivam. Ou quantos já falaram comigo assim com aquela palavra desmotivador, irmão Silas? Eu não sei não, hein, pastor, né? Mas Deus nunca, irmão, Deus nunca irá nos desmotivar, não. Deus sempre nos olha com um olhar motivador, até porque Ele sabe de todas as coisas, né? Mas pessoas às vezes nos desmotivam, né? Alguém ou até mesmo os nossos sentimentos íntimos podem até estar nos dizendo: para que continuar malhando trigo? Vocês acham que Gideão não ouvia uma voz dizendo para ele: para que malhar esse trigo? Para os midianitas levarem novamente? Muitas vezes, mas ele não se entregou a isto, ele continuou, né? Ele continuou. Então, palavra do Senhor para nós nessa noite, para você nessa noite. Assim diz o Senhor: continue malhando trigo no lugar onde você está, porque o Senhor é contigo. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Pessoas, irmãos, muitas vezes têm a mania de enxergar o pior em nós, né? Mas Deus olha os seus filhos de forma diferente. Deus nos olha com um olhar motivador. Deus nos olha com expectativa boa. Eu me lembro que o Senhor disse uma vez: sou eu que tenho bons pensamentos a respeito de vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Sabe o que Deus pensa de você? Deus tem expectativa. Boas expectativas. Glória ao nome do Senhor, né? Versículo 14. A palavra do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai
nessa tua força, porque livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu destaco aqui 3 palavras: vai, livrarás e eu te enviei. Isso aqui é muito forte, irmão, né? Em segundo lugar, Deus olha para os seus filhos com um olhar de encorajamento, dentro desse texto aqui do versículo 14, né? Porque a presença dele é conosco e nos garante futuro. Vai, porque livrarás, porque eu te enviei. Essa é a palavra do Senhor. Eu me lembrei do que o Senhor disse a Josué. Josué estava triste, abatido, parado, Israel parado. Aí o Senhor chega, chacoalha Josué, diz: Josué, levanta. Levanta, Josué. Moisés, meu servo, é morto, mas tu passa esse Jordão. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito do Senhor falou comigo no meu coração. Irmão, eu e você, nós vamos passar esse Jordão. Você vai passar, irmão. Nós não vamos morrer no meio do Jordão. Nós não vamos ficar aquém do Jordão. Nós vamos atravessar esse Jordão, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Nós vamos passar esse Jordão, irmão. Nós vamos passar esse Jordão. Irmãos que estão em casa, nós vamos passar esse Jordão. Glória a Deus. Deus tem uma palavra motivadora para nós. Deus tem uma palavra de encorajamento. Né? Eu me lembrei da palavra do Senhor a Zorobabel, filho de Sealtiel, a Josué, filho de Josadaque. Eles estavam construindo os muros de Jerusalém, mas em certo momento eles sentiram um desânimo, o povo parou, aí o Senhor usou Ageu, o profeta Ageu, pastor Silas, e disse: ouçam a palavra do Senhor, eu estou com vocês, levantem-se e voltem a construir o muro. Voltem a construir o muro, porque diz o Senhor: eu estou com vocês, eu estou com vocês. A palavra do Senhor para nós nunca é desmotivadora. A palavra do Senhor para nós é uma palavra motivadora, também é uma palavra de encorajamento. Deus nunca vai te desencorajar. Jamais, irmão, jamais. Deus nunca irá nos desencorajar, porque a presença dele conosco nos garante futuro. O que nos garante futuro é a presença do Senhor conosco. Encerro. O olhar de Deus, em terceiro lugar, o olhar de Deus, além de ser um olhar motivador e encorajador, o olhar de Deus é um olhar fortalecedor. É um olhar que transmite forças. Está aí no versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, por isso tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Voltando ao verso 14, o Senhor olha para ele e diz: vai nessa tua força. Portanto, o olhar de Deus é um olhar motivador, é um olhar encorajador e é um olhar fortalecedor. O olhar de Deus para o seu povo é um olhar fortalecedor. O olhar de Deus nos renova. O olhar de Deus sobre o seu povo restaura, traz restauração. Eu me lembrei, irmão, que o olhar de Jesus para Pedro restaurou aquele homem. Pedro a noite inteira, perdido, não sabia para onde ir, negando o mestre. E de repente a Bíblia diz que na última negação dele, que lindo isso, pastor Silas, a Bíblia diz que o Senhor olhou para Pedro. E aquele olhar salvou Pedro, irmão. Aquele olhar salvou Pedro, irmão Eliel. O olhar de Jesus salvou Pedro. Quem sabe de se matar, de acabar com a sua vida. Pedro se lembrou do que o Senhor havia falado. Feliz é o homem, irmão, quando o Senhor olha para ele, ele se lembra da palavra. Essa é uma lição tremenda, não é? Mas vamos guardar essa lição de Deus para nós. Diga assim: o olhar de Deus é um olhar motivador. Diga assim: o olhar de Deus é um olhar encorajador. Diga assim: Deus olha o seu povo com um olhar fortalecedor. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Quarta-feira, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui no nosso culto de ensino, culto de doutrina, a partir das 20 horas. A igreja, o templo é aberto aí
Às 19h45, nós começamos com oração, um louvor, e depois já ministramos a palavra do Senhor. Tá bom, queridos? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado pela oportunidade, pastor Silas. Obrigado, irmão Eliel. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus vos dê uma semana de paz, aos irmãos que estão em casa. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. E por todo o esforço dos irmãos, gravem a palavra do Senhor. Uma palavra de encorajamento, de motivação. O olhar do Senhor está sobre a sua igreja, o olhar do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, que traz sempre lenitivo, Senhor, para as nossas almas. Obrigado por tua palavra, que nos conforta, nos consola, nos edifica, nos ensina, nos instrui. Obrigado, Senhor, por tua palavra. É o teu Espírito que orienta, é o teu Espírito, Senhor, que motiva, é o teu Espírito, a tua presença que encoraja, que renova. Senhor, que possamos sair da tua casa nesta noite, renovados, restaurados. Senhor, que a tua palavra continue a falar conosco durante essa semana. Que essa semana seja, Senhor, uma semana de paz na tua presença, que os teus filhos e cada lar esteja guardado, protegido, amparado e provisionado pelo teu milagre, Senhor. Trouxeste-nos em paz a esta casa de oração, guarda-nos, Senhor, retornando para os nossos lares, e que a tua presença nos cerque, como nos ensina a tua palavra, quando ela diz que o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Guarda os teus santos, é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos em nome de Jesus, que é sobre todo nome. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Juntos digamos amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Uma boa noite de paz. Saiamos todos de forma ordeira, sem aglomeração nenhuma. Deus abençoe a cada família. Deus abençoe a todos. Meu amor, meu carinho por todos vocês.